Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa de antibiótico-terapia. Eu sou o professor Dr. Fernando de Sá Delfiol e hoje nós vamos falar sobre as quinolonas, esse grupo novo de antibióticos, mas de bastante importância. Ele é derivado do ácido nalidíxico. Começou na década de 60, depois na década de 70 evoluiu para o ácido pipemídico. Eram dois medicamentos muito utilizados para tratar infecções urinárias, né? Não eram nem considerados antibióticos à época. Na década de 80, em função de alterações estruturais nesses compostos, surgiram as fluoroquinolonas ou quinolonas como nós estamos acostumados. A gente pode observar pela estrutura química que o ácido nalidíxico e as fluoroquinolonas são estruturas muito semelhantes, daí a sua derivação. Como eu disse, é um grupo relativamente novo de antibióticos, absolutamente sintético, e que tem um espaço muito importante na terapêutica hoje. Por quê? Ele tem um amplo espectro de atividade, isso falando do aspecto microbiológico, e uma ampla gama de utilização clínica também. Tem propriedades farmacocinéticas muito importantes, em função da sua biodisponibilidade ser muito alta, a sua absorção oral, tem grandes meias-vidas e uma relativa segurança. Todas essas características fazem das fluoroquinolonas fármacos de bastante importância na terapêutica hoje. O problema que a gente tem com ele é o que a gente tem com todos os outros antibióticos, elas são caras e os fenômenos de resistência têm ocorrido também com as fluoroquinolonas. Com relação ao mecanismo de ação, eles atuam na replicação do DNA bacteriano, né? Isso implica em duas consequências imediatas. A primeira delas são fármacos bactericidas, ou seja, eles matam as bactérias. E a segunda implicação é que eles não são tão seguros, ou esse grupo de fármacos não é tão seguro quanto as penicilinas, por exemplo, que atuam na parede celular, que é uma estrutura que está presente apenas na bactéria. No caso da replicação do DNA, nós também fazemos de outra forma, mas fazemos também na nossa célula. E por atuar, as quinolonas, por atuar na replicação do DNA bacteriano, implica em uma toxicidade maior do que outros fármacos de maior segurança mais estabelecida. A DNA-girase é o alvo primário nos gram-negativos e a topoisomerase 4 é o alvo primário para os gram-positivos. E como eu falei, são fármacos bactericidas. Então a gente tem, na época da replicação do DNA, o desenvelopamento, ou seja, a abertura dessa dupla fita, onde a quinolona já pode atuar, fazendo com que esse empacotamento perca a sua função, essa dupla fita ela começa a se expandir na célula, estoura a célula, caracterizando a ação bactericida das fluoroquinolonas. Como eu falei, a farmacocinética ela tem uma absorção oral muito importante, muito boa, uma concentração máxima no sangue de 1 até 2 horas e evitar administrar junto com as refeições. Isso falando de uma maneira geral. Outra importância que ela tem, que faz das quinolonas um grupo bastante significativo, é a penetração tecidual. Penetra muito bem em todos os tecidos, pulmões especificamente, até por isso tem sido utilizada como um fármaco para tratar infecções respiratórias, ossos, tendões, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um problema de efeito adverso das quinolonas, e uma pequena penetração no sistema nervoso central. Tem eliminação renal e hepática. Efeitos adversos das quinolonas, eu tenho algum desconforto gastrointestinal, como todos os fármacos de uma maneira geral, em torno de 5%. Eu tenho um problema de ação central desses fármacos, especialmente em idosos, né? O idoso não consegue metabolizar as quinolonas, elas ficam em excesso, há uma agitação, insônia e, em alguns casos, convulsões com o uso de quinolonas. É óbvio que para eu manejar esse efeito adverso, basta que eu retire o medicamento. Alguma hepatotoxicidade e fototoxicidade. Vamos lembrar lá das tetraciclinas que a gente falou também. Então, evitar o uso da quinolona e a exposição ao sol. Um outro problema que apareceu recentemente com as quinolonas foi o dano articular. O que é isso? Eles começaram a observar esse efeito primeiro em animais, em testes de laboratório. Em cães, uma artropatia, uma dificuldade de deambulação, do cachorro andar. Esse efeito começou a aparecer em seres humanos recentemente, especialmente em dois grupos que a gente precisa ter atenção. Em atletas, onde há um esforço muito grande do tendão, e em idosos.
e ainda mais um grupo que é o uso, pessoas que estão fazendo uso de corticosteroides. Então, esse efeito no tendão, na tendinite, numa artropatia, eu tenho que estar atento a 3 grupos: idosos, pessoas que estão fazendo uso de corticosteroides e atletas que esforçam demais os tendões. Então a gente pode observar aí das figuras uma tendinite clássica pelo uso de quinolonas. O FDA, a agência americana que regula medicamentos, recentemente, a questão de uns 2 ou 3 anos, soltou o que eles chamam de Black Label, uma informação, um aviso preto, ou seja, uma informação que eles classificam como muito importante para conter nas bulas desses medicamentos a respeito da tendinite causada pelas quinolonas. É óbvio que se as pessoas estiverem fazendo uso desse medicamento, começar a sentir, especialmente no tendão de Aquiles, procurar orientação médica ou do farmacêutico para ver como é que ele vai administrar esse problema. As quinolonas são divididas em gerações. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. As de primeira geração já não têm uso mais, é só um interesse histórico. O ácido nalidíxico, o ácido pipemídico, tem uma pequena ação sobre enterobactérias, por isso que se utilizavam nas infecções urinárias. Vieram as de segunda geração, na década de 80, com a representação maior do ciprofloxacino, também foi utilizado muito com relação a infecções urinárias, e tem uma pequena atividade contra o estafilococcus sensível à oxacilina. Vieram as de terceira geração, eles têm uma ação contra gram-positivos, gram-negativos, estrépito e o pneumococo. Por isso que ele é bastante, ou esse grupo é bastante utilizado em infecções respiratórias. Então, recentemente, houve uma mudança do perfil de prescrição de fármacos para tratar infecções respiratórias, saindo das penicilinas, passando pelos macrolídeos, especialmente a azitromicina, agora avançando sobre as quinolonas. As infecções respiratórias têm respondido de maneira muito satisfatória às quinolonas de terceira e agora de quarta geração também, que tem uma ação maior contra anaeróbios, especialmente o Bacteroides fragilis. A gente pode perceber com relação a esse quadro que as gerações foram aumentando e a atividade microbiológica também, sem perder. Isso que é importante. Ou seja, as de quarta, terceira geração encerram, elas têm as atividades da de primeira e de segunda geração também, além da atividade delas. Isso é muito importante, que o fármaco que vai evoluindo não perca a sua atividade em outros micro-organismos em que as gerações anteriores atuavam. Usos, especialmente infecções urinárias, prostatites, uretrites, as gastrointestinais, as osteomielites, porque esses fármacos atuam e chegam ao tecido ósseo numa concentração muito importante, e agora, como eu acabei de falar mais recentemente, nas ações de infecções respiratórias, elas têm tido um uso bastante significativo. Interações medicamentosas que a gente deve estar atento com relação a elas, quelantes, sais antiácidos contendo alumínio, magnésio, ferro, podem quelar a quinolona, exatamente como ocorre com as tetraciclinas. Competem com outros antibióticos que atuam em nível de síntese proteica, por exemplo, clonafenicol e rifampicina. Lembrando, nunca associar um fármaco bactericida com um bacteriostático, essa é uma informação importante. E com os corticosteroides, porque aumenta o risco das lesões nos tendões, como a gente já tinha visto. Mecanismo de resistência, eu tenho uma alteração no receptor, na DNA-girase e na topoisomerase. Efluxo, o que é o efluxo? As bactérias produzem proteínas de membrana que bombeiam o antibiótico que entra na bactéria, essa bomba joga o antibiótico fora da bactéria, de maneira que eu nunca vou conseguir uma concentração suficiente, no caso das quinolonas, na replicação do DNA, para matar a bactéria. Então, a bactéria ativamente joga o antibiótico para fora. E ainda as modificações dos canais de porina, que são aqueles canais proteicos que permitem a entrada do antibiótico. Então, a grosso modo, o que as bactérias fazem? Elas alteram o receptor, elas impedem a chegada do antibiótico e quando ele chega, ela bombeia o antibiótico para fora. Para finalizar, fármaco bactericida tem absorção reduzida quando administrado junto com quelantes, penetra bem em todos os tecidos, isso é uma grande vantagem desses fármacos, especialmente
no trato respiratório superior. Ficar atento com crianças, em função da artropatia, idosos também, e por causa das convulsões dos idosos, corticosteroides, o uso concomitante e a fototoxicidade. Fica aí um material complementar para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse importante grupo de fármacos que são as quinolonas. Até a próxima.